Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, abertura de tarô. E hoje a gente tem aquela abertura naquele dia mágico que hoje a gente pode celebrar, que a gente chama de Halloween. A noite das bruxas, a noite do doçuras e travessuras, a noite que dentro da nossa linguagem aqui da América do Sul é meio nova essa linguagem. Por quê? Porque essa é uma festividade tipicamente lá do outro lado do mundo, inclusive lá ao alto ao norte. Não é? Se a gente pensar em terras celtas, galesas, irlandesas, a gente está falando de uma temporada numa linguagem que justamente Inglaterra e todo, né, assim, todo aquele país, ilhas e tudo mais que inclui lá ao norte, tiveram essa grande contribuição para uma das festividades mais celebradas que depois vai para os Estados Unidos e também super celebrada lá. Nós aqui temos uma visão meio controvertida ou de dificuldades. Um, porque o brasileiro não teme as mesmas coisas ou não olhou da mesma forma para esses seres que se libertam durante a entrada do inverno e que, por isso mesmo, seria de bom tom que todo mundo ficasse mais para dentro de casa, para se proteger e tal. Aí a gente também vai ter uma festa linda, porque é um povo que vai estar recebendo uma outra forma de olhar para isso, que é o México com o Dia de la Muerte, o Dia dos Mortos, que na verdade é uma semana inteira, né? Definitivamente começa no dia 27 e vai até o dia 2, 3. Além de ser um imenso carnaval, muita decoração, muito colorido, e faz realmente um evento único, né? Celebrando a morte como algo importante, como aqueles que foram para serem lembrados. E eu acho que esse é um lugar bacana, que a gente possa, né, lembrar de cada um dos nossos queridos, não importa se de quatro patas, duas orelhas, duas pernas e dois braços, todos que se foram deixam um espaço, um vazio, né, deixam um lugar que a gente gostaria de celebrar junto, lembrá-los, de dar um espaço especial para a vida deles dentro da nossa vida, honrando cada um através das nossas próprias oportunidades, afetividades e fazeres. Então, a gente vai estar hoje fazendo uma abertura exclusivamente para o Halloween, exclusivamente para o Halloween de cada um. Você pode fazer o seu, ela tem um quesinho de ritual, pequenininho, singelo, nada muito exagerado, e também vou aproveitar para estar falando um pouco de algo que vem de novo, renascendo, ressurgindo, tomando vulto, e que é muito bacana, que é a história de dentro do paganismo, ou dentro daquilo que hoje às vezes chama vicano, ou da própria crença das bruxas, do mundo mágico, enfim, seja lá como seja, né? Yo que não creio em las brujas, mas que las hay. E aí eu adoro essa frase, porque definitivamente, pelo menos em cada clã tem uma bruxinha. E dessas bruxices a gente vai fazendo grandes coisas por sermos grandes mulheres e por elas também terem sido. E aí tem tanta história, né, sobre o feminino em cima disso que é quase uma coisa. Definitivamente uma coisa que hoje a gente pode até conversar um pouquinho mais em aberto com dificuldade, né? A fogueira ainda parece que está ali pertinho, e ainda temos muito preconceito para com aquilo que é conhecido e aquilo que não é conhecido das antigas parteiras, benzedeiras, curandeiras, né? Mulheres um pouco mais livres do que o habitual. Muito bem, então, você que está chegando agora, vem participar aqui do 365, porque hoje é o último dia, então eu estou falando do 365 do WhatsApp. A gente encerra hoje a entrada no grupo do 365 do WhatsApp, porque também a gente vai começar a partir de agora, de verdade, não só o sorteio, e vamos tentar contemplar todo mundo que entrou, né, o máximo possível nas próximas menos de 60 aberturas adiante, beleza? Então, corre lá, o link está aqui embaixo do vídeo ou no alto do meu canal. Vai lá, se inscreve, responde uma enquetezinha e você entra para uma das aberturas de novembro e dezembro para chamar de sua. Ó, abertura só sua, a gente combina em off, tudo em off, só você que sabe, eu também, beleza? Sigilos absolutos e mantidos, porque isso também faz parte de um código de ética, né? De que a gente não tem que ficar falando da vida alheia além daquilo que a gente constrói aqui.
sabe? É, sigilo é bom, eu gosto. Bom, e aí, além disso, você também lembra, por favor, se está curtindo essa conversa do Halloween em algum momento, mas pode ser agora, aquele joinha, o compartilhar desse vídeo com quem também está a fim de fazer uma fezinha com tarô, mais uma velhinha e um barambambãs, um mini ritual. Então, beleza, compartilhe o vídeo, porque tudo isso ajuda o canal e a mim pra caramba, para a gente continuar fazendo projetos assim, né? Para a gente tocar adiante a vida. Isso é super, super 10. Bom, bora aí para a história que realmente a gente trouxe hoje. Eu trouxe também para a história de hoje 3 livros, para quem quiser se aprofundar, para quem, né? Depois eu vou mostrar na mesa a capa deles, né? Mas são 3 livros sobre magia ou bruxas e tarô. Que a gente tem, pelo menos um é nosso, olha que legal, a gente tem um que é nosso, autor nosso, gente boa, bacana, e os outros 2 são traduzidos, né, gente? Porque normalmente quase tudo que é tarô vem lá de cima do norte dos Estados Unidos, né? E aí a gente traduz, porque já está feito, né? Então é isso, vamos produzir mais, viu, gente? Vamos começar a produzir coisas e ideias. A gente tem tanto tarotista em solo brasileiro, precisamos produzir mais ferramentas, troca, compartilhamento de ideias. Então, bora a gente seguir para a abertura de hoje, aqui no 365. 365 das doces ou travessuras. Gi, vamos fazer doces ou travessuras? Eu já estou meio de la muerte com essa minha flores na cabeça. Sim, nossa senhora, gente, perdão. Ai, abertura 304, doces ou travessuras. Halloween. Halloween é hoje, 31 de outubro. Então, falando disso, o rito de Samhain é uma abertura de tarô com 12 cartas. Então, assim, tem um rito dentro da Wicana, que é o rito de Samhain, que, na verdade, mais para o hemisfério norte do que para o hemisfério sul. Hoje em dia, o povo, porque faz diferença quanto à história, historicidade, né? Lá para eles é a entrada do inverno, para nós é a entrada da primavera. Então, há controvérsias sobre as questões serem invertidas ou pelo menos ficarem compatíveis. Eu adoro celebrar Samhain agora. Né? Acabei me acostumando como professora de inglês e de escolas de inglês, a farra era sempre nessa temporada. A gente tem que lembrar que o tema, tanto da festividade quanto do Halloween, é exatamente a abertura do portal entre os mundos, aonde a gente pode honrar, queimar, celebrar, renascer, a gente pode principalmente honrar os nossos ancestrais. Ancestrais, filme da Mulan. Adoro, né? Então, a cada uma das nossas culturas, a gente tem ritos para celebrar os ancestrais. Eu acho que o Halloween é um dos ritos mais divertidos e engraçados, e, sem sombra de dúvida, a La Muerte, ou o Dia de los Muertos, é outro dia muito bacana, muito singelo. Então, entre o véu entre os mundos está fino. Alguns dizem que esses 5 dias, de 27 até o dia 2, é como se a tessitura entre as dimensões espirituais e materiais ficassem muito, muito tênues, fininhas, fininhas. E para quem quer ver filmes sobre isso, que tal Viva la Vida? É lindo, uma animação maravilhosa sobre isso. As bruxas e bruxos acendem as suas velas, os ancestrais sussurram, e o frio do outono e o calor da primavera anunciam o encerramento de um ciclo. Nessa abertura de Halloween, você é convidado, convidada a atravessar o portal entre a luz e a sombra, entre o passado e o futuro, para libertar o que pesa, celebrar o que floresceu e preparar-se para o renascimento que virá. Deixe a justiça equilibrar suas forças, a sacerdotisa revelar seus segredos e a morte lhe abrir a nova estrada. Pegue sua vela laranja, acenda o seu caldeirão e vamos lançar o feitiço da transformação. Bom, para essa abertura, tem uma proposta, mas você pode fazer do seu jeito e adaptá-la. É uma preparaçãozinha ritual pequena. Então, antes de tirar as cartas, crie o seu pequeno altar. Uma vela laranja, porque normalmente é a vela que faz essa coleta de energias ligadas à ancestralidade, o fogo da vida e das colheitas. Um caldeirão ou um recipiente para simbolizar o que será queimado e transmutado.
né? De preferência de algum tipo de metal e que possa não queimar nada nem ninguém para poder queimar os papéis ou as ideias. Um objeto dos ancestrais, uma foto, pedrinhas, planta, símbolo e um copo de bebida para brindar o que há de belo e vivo em você. E aí você escolhe aquilo que você bebe, que pode ser de água, suco de uva, a tudo ou mais que se queira colocar aqui. Respire fundo, feche os olhos e repita em voz baixa ou até repita mentalmente. Eu me equilibro sob a justiça, aprendo com a sacerdotisa e renasço com a morte. Esses são os 3 arcanos que estão sendo, digamos assim, ativados com o evento do Halloween. Bora jogar? O véu se fecha, mas a luz permanece. Tudo que morre é apenas o que já cumpriu o seu papel. Eu me despeço do velho e caminho com a justiça como minha guardiã, principalmente para a vida e para o futuro. Bora, vamos jogar? Então vamos pegar aí direitinho o diário de bordo, lembrando que eu sempre insisto nele. Por quê? Porque, puxa, ele vai ficar aí como um legado para você mesmo. Carta 1. Eu. Fantasiada de quê? A pergunta é que papel ou persona ou máscara eu estou usando nesse ciclo. Significado revela o seu arquétipo atual, a energia que você manifesta no mundo nesta noite de Halloween, e a fantasia mostra tanto sua força quanto a sua fuga ou fraqueza. Exemplo, vamos supor que aqui você tire o mago, que indica que você está criando novos caminhos, o louco, que mostra leveza e vontade de recomeçar, mas também de soltar, no caso do louco, né, de não ter nenhum compromisso, e de pluralizar, que é uma coisa também muito típica do mago. Carta 2, a vela central. Aqui há o momento de você pegar a vela laranja, talvez só imantá-la com a abertura, você pode acender depois, né? Eu, de verdade, vou estar só imantando e vou estar acendendo depois a velinha, porque no estúdio não é seguro. Então, para aqueles. Agora, se você tiver uma lampadinha, tô louca para comprar uma lamparina, porque aí dá para ligar a lampadinha e fazer os votos para o fogo. Quem ou o que eu devo homenagear com essa vela? Então, a quem dedico a luz da minha vela hoje, em Halloween? Representa o espírito ou ancestral, espíritos ou ancestrais, ou força que te guia e merece gratidão, né? Desses todos que vieram antes. Por um exemplo, a sacerdotisa inspira conexão com os mistérios e com o feminino, e com as antigas bruxas feiticeiras e mulheres de força. O eremita indica um mentor espiritual de outro gênero, mais velho, alguém mais andarilho, outro tempo. E os enamorados podem também falar de reconciliação com alguém, ou de trabalhar as questões amorosas, ou os antigos relacionamentos, ou com aqueles que você se relacionou até em outras existências, está tudo certo. Carta 3, o caldeirão. O que eu devo queimar e transmutar? A pergunta: que emoções, dores ou padrões precisam ser purificados? Significado: a carta mostra o que deve ser colocado no fogo do desapego. Então, de novo, a história do caldeirão pode ser um potinho de inox, né? Qualquer coisa, mas, de novo, é fogo e fogo é perigoso. Então, primeiro separa em papeizinhos, faz anotações em papeizinhos, anota a lápis que é feito ou de carvão, né? Alguma coisa assim, de preferência, para depois não sobrar nada ao ser queimado. Infelizmente, as nossas esferográficas não são transformadas, elas têm polímero, então não é tão bom de usar. Então, aqui eu sugiro papéis, lápis normal, né? Alguns até lápis de cor, tá tudo certo, até o lápis de cera, porque ele também derrete. E a carta mostra, então, o que deve ser colocado no fogo do desapego. Primeiro, você pode fazer um caldeirão estilizado, um potinho que você vai colocando os papéis que pensa, junto com a carta que tira, e que você pode queimar depois de verdade num lugar protegido, tipo dentro de uma pia, lá na cozinha, num lugar seguro, não é? Isso é sempre melhor um lugar seguro. Ah, Fernanda, eu posso depois jogar no lixo? Ah, eu aconselho que não. Então, se você não tem ou não quer usar o fogo para purificação, vai só falando o nome das pessoas,
não é, para fora mesmo, em cima das cartas, vai lembrando cada uma dessas pessoas e não escreve nada não, não traz de volta para a realidade que não precisa. Às vezes apenas pelo ar já é um bom encantamento. A morte aqui, por exemplo, se a gente tirar a morte aqui é uma bênção, porque queima o velho para libertar o novo, porque é um arcano que faz sozinho transmutação. Na carta 4, a gente tem a celebração, com quem brindar essa noite. Quem merece estar ao meu lado na roda da alegria? Então, como festejar? Quem está aqui do meu lado? Quem pode estar? Mostra as companhias e energias que trazem leveza, amizade e magia. Não só de quem você poderia chamar para estar fazendo junto essa abertura, quanto quem você já está trazendo do lado de lá do outro mundo, não é? E que também já está fazendo parte. Aqui, como a celebração fala de brinde, é legal um copo com água, ou um copo com suco, ou um copo com que bebida você achar que é legal. Espíritos da Floresta é a carta 5. O que que eu posso ativar hoje? Que força natural desperta em mim essa noite de portais. Então, mostra dons ocultos e instintos adormecidos prontos para emergir. Por exemplo, se a carta da força do imperador revela um poder pessoal, a carta da estrela traz fé e renovação. Na carta 6, a forças do norte. Qual direção seguir? A pergunta é qual é o meu verdadeiro norte nesse final de ciclo? O rumo seguro, o GPS da alma. Um exemplo, a justiça aqui é guia, siga o que é ético, equilibrado e verdadeiro. Um exemplo. Carta 7, as forças do sul. Quais rezas e palavras eu devo entoar? Que decretos, afirmações, orações sustentam o meu poder? O significado. A carta mostra o verbo criador, o poder da palavra e da fé. Todo arcano tem como te orientar para uma certa direção. Por exemplo, o hierofante sugere oração e tradição. Então, talvez seja a Bíblia, talvez seja a Torá, talvez sejam salmos. O mago inspira mantras pessoais e espontâneos, um pouco mais para o xamanismo, para os 4 elementos, e aí a gente tem outras tantas celebrações, né? Outras forças. Mas eu posso estar pegando justamente uma literatura sobre isso. Carta 8, as forças do leste. Quais sentimentos eu devo vibrar? A pergunta é que emoções sustentam meu brilho e evolução? Significado aponta o estado emocional ideal para manifestar o novo. Por um exemplo, o Sol pede alegria, a temperança pede serenidade e a Lua pede escuta interior. Carta 9, forças do oeste. Quais ações eu devo realizar? A pergunta, o que eu devo colocar em prática até o próximo ciclo? O significado mostra os gestos concretos que selam a sua própria magia. O carro sugere movimento. Então, nos exemplos, eu estou trazendo um pouquinho de exemplo para você trafegar aí. Com o carro sugere movimento nessa posição, o enforcado pede pausa e reflexão, olhar diferente. O imperador pede estrutura e permanência. Um dos dons do imperador é a permanência. Carta 10, foco de fim de ano. Então, dá uma olhadinha como é que vai ser novembro, dezembro, né? A gente aproveita para já dar uma chutadinha aí para esse fim de ano. Onde eu devo concentrar a minha energia nesse fim de ciclo solar, anual, né? O ponto de poder do encerramento do ano é o significado dessa posição. Por exemplo, a estrela inspira esperança, o julgamento convoca reconciliações, a torre pede libertação total. Carta 11. O que rejeitar e banir? A pergunta da 11 é que energia, pessoa, pensamento não pode seguir comigo, né? E a gente encerra aqui a nossa conversa. Mostra o que deve ser varrido com a vassoura da bruxa sem culpa. Por um exemplo, o diabo, 10 de espadas ou a lua revelam enganos, dependências ou ilusões a serem cortadas. Carta 12, a magia do futuro. O ano novo à porta. A pergunta: que feitiço já foi lançado para o meu novo ciclo? Significado: revela a bênção oculta e o novo destino que aguarda o seu sim. E também pode ser um jeito de já você mesmo lançar uma magia para diante. Um exemplo: a sacerdotisa aqui mostra sabedoria e conexão com o invisível e o uso da intuição. O mundo anuncia vitória e completude e talvez uma viagem longa, contato com mais pessoas, congressos e encontros maiores, né? Então, só de exemplo, a gente já tem uma ideia do que a gente pode estar procurando. Pronto, vou sair daqui,
E aí, para nós aqui do 365, o que vale se chama. Vamos jogar? Bora jogar? Então, bora para a mesa. Na mesa, o que eu quero apresentar para vocês, esse é um 365 um pouco mais longo do que o habitual, e eu estou preocupada aqui com a minha câmera, que está desfocada, não é? Bem desfocada. Vamos ver se ela dá uma melhorada, se não. Uou, 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 uou. Aí, normalizou. Ou melhorou um pouquinho. Vamos ver. Talvez seja a internet, né? Vamos lá. O Guia Completo de Tarô para Bruxas. Ele tem um lugar muito legal, é um livro de tradução, né? E aqui no final do livro tem inúmeras, além de falar do tarô, contar do tarô, as questões de sombra, tem aberturas e muitos dos feitiços com cartas, dos naipes, não é? É até singelo, no sentido de que não tem de todas as cartas, apenas daquelas que são mais conhecidas, inclusive. Então, aqui tem essa conexão mágica super legal e que eu me inspiro muito há muitos anos das cartas com aquilo que é o arquétipo, com o que é no teu mental a ativação. Na mesma linha, antes de eu falar desse fofo, na mesma linha, a gente tem outro livro traduzido que é a Bruxaria e Tarô. Aqui é Lindsay Squire, a autora, ilustrado por Vicky Lester, e esse daqui é da Patty Wigington, né? Wigington, na verdade. Né? Então, são duas propostas, estão na web, tá tranquilo. É, editora Pensamento. Então, a Pensamento continua, né, trazendo bastante coisa. Sempre foi uma grande companheira de jornada. E aí a da Alfabeto, que é outra editora bacanérrima nossa, que tem trazido coisas muito especiais, a gente tem do nosso querido Claudinei Prieto, Os Rituais de Magia com o Tarô, um guia para uso dos arcanos em feitiços, encantamentos, meditações e jornadas mágicas interiores. Pensa que isso é um grimório ou uma bíblia, né? Tudo bem? Então, definitivamente, ele teve o carinho, né, e o detalhismo de colocar item a item ligado às questões de magia, de pensamento, alguns decretos. Muito bom, muito bom. Eu diria que de A a Z a gente está super bem servido com um fofo desse. Mas hoje eu fiz um ritualzinho bem simples, uma coisa bem singela, que quem não tem nenhum tipo de conexão ainda com a magia pode experimentar, não é? Pode experimentar colocar as cartas assim na sua mesinha, num altarzinho, e aí a gente segue. Para a gente seguir também, eu quero homenagear as bruxas, né? Minhas amigas, irmãs de muitos lugares e muitos tempos, já que, na verdade, eu sempre fui chamada pelos meus tios e primos como a bruxinha da família, não é? Muito antes de entender o que isso significava. Depois a gente entende. Mas sempre por ser aquela que estava com alguma coisa diferente na mão ou acreditando em coisas um pouco fora da caixa, como sempre é uma querida feiticeira, né? Então, tudo certo. Aqui eu vou estar trabalhando com o tarô prateado das bruxas, porque ele é grandão, tem uma visualização melhor. Ele também foi traduzido e trazido pelo alfabeto para o português, né? Então, por isso mesmo, ele tem um livro, ele é bem bonito, ele é bem bacana, e ele segue a ideia, né, da magia. Aí a gente põe aqui do lado, para não ficar poluindo. E o outro que eu já tinha, da Ellen Dugan, que é o Tarô das Bruxas, ponto. Essa acho que é uma versão meio China, meio importado mais ou menos. O papel não é lá muito grande coisa, então não sei. Não sei exatamente qual é a proposta, mas é de bom papel, não está ruim, não cheguei a usá-lo até o presente momento. Então é uma turma que eu abri, esse aqui eu já cheguei a usar, esse pequeno menor não. Aí a gente vai ver como se comporta. Eu vou querer mais o da prateado, porque ele é grande. Bom, Fernando, são 12, né? São 12 cartas dessa vez, então vamos lá. Vamos ter que fazer o famoso emagrece aí, que é para dar conta. Então, vamos voltar lá para o diário de bordo, já que a gente tem 12 cartas para colocar, né? Eu realmente vou deixar para o grande finale a colocação aqui da vela ou do que possa ser um potinho, né, de metal,
porque não tem espaço físico, mas você fica à vontade também para fazer do seu jeito e não precisa seguir o meu. Então, no eu, né, na carta um que a gente tem aqui esse lugar de carta um, deixa eu só ver aqui se eu cheguei a fazer o que tinha para fazer, que é. Não, não cheguei. Não cheguei a misturar todo mundo. Estão separados. Então, como estão separados, a gente vai manter a separação para as 12, que assim eu posso, de certa forma, me valer dessa ideia. E esse aqui está separado ou está meio juntado? Esse aqui pode ser o meu tirateima, o meu a mais, não é? A turma do a mais. Eu vou dar uma embaralhada e a gente já retoma aqui o nosso bate-papo. Pronto, gente. Eu dei um tempo aqui, tudo embaralhadinho, prontinho para trabalhar. Outra coisa que eu vou aproveitar hoje, vocês vão ver que eu vou até me repetir um pouco nos próximos dias, são duas práticas que eu aprendi e recebi das minhas formações sistêmicas e que eu acho muito bem-vindas para estar falando e celebrando nesses dias, nessa ponte entre o passado, o presente e o futuro que se abre exatamente entre o dia 27 de outubro até o dia 2 de novembro, certo? Mas eu mostro depois para vocês. Então, eu vou começar com os arcanos maiores, não é? Eu tenho 12 cartinhas para estar organizado. 3 vezes 4, 12, eu vou simplificar. O próprio design que está ali eu não vou fazer, porque ele ocupa um espaço além do meu necessário espaço. Então, isso também proponho para vocês, sejam práticos. A forma é uma dos jeitos da gente memorizar, mas não necessariamente eu preciso manter. Então, eu vou abrir aqui dos 12, 1, 2, 3, 4. E aí eu vou fazer o quê? Ó, de cima, 1, 2, 3, 4. Se vocês quiserem fazer uma oração, uma mentalização, eu fiz aqui, né, pedindo exatamente essa conexão nesse momento, nesse portal, né? Como é que eu posso estar de verdade sentindo o que, que pode vir de informação? Vou pegar as últimas. 1, 2, 3 e 4. Lá foram 8. E agora, a gente aqui, ó, esse daqui só sobrou um, é ele mesmo. Esse daqui tem um do meio, 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 esse. Você tem que pegar aquilo que a tua intuição mandar do meio. Quando tiver meio, esses daqui já estava selecionado. E aqui também, vamos lá, de meio e meio. Pronto, colocados os maiores, então vou fazer método europeu, né? Como eu já tinha falado para vocês aqui também, já fiz. Agora eu vou fazer o quê? A mesma ideia, ó. 1, 2, 3, caiu um mais 4, enfim. E tá feito o corte também. É o que temos. O que que eu vou fazer? O de cima, lembra a história do de cima, o de baixo e o do meio. É dessa primeira coluna. Guardei e tirei. Aqui, segunda coluna. O de cima, o de baixo e o do meio. Vamos lá de novo. E aqui, o de cima, o de baixo e o do meio. Mais a última coluna, o de cima, o de baixo e o do meio. E se alguém em algum momento, né, observado, tipo, ai, Fernanda, sua mão errou ali, ou fez um movimento equivocado aqui. Vocês sabem que isso rola, né? Pelo menos para mim, muito, e eu, na verdade, nem presto muita atenção. Para mim, é mais um evento para ser incluído como sim, como era o que tinha para ser, né? E levo isso muito tranquilamente. Não existe o certo e o errado, né? Existe aquilo que tinha que acontecer. Aí eu entro para uma visão fenomenológica e não de verdade apenas cartesiana, não é do tipo, posição tal, não sei que tal, que tem que ser absolutamente tecnicamente. Não, gente, suaviza, relaxa um pouquinho, solta, solta de intenção. E como eu misturei aqui todo mundo, né? O que que eu quero daqui? Eu quero também 4 montinhos
porque eu quero um plus. Mas eu quero um plus que pode incluir tudo que está aqui e mais alguma coisa. Aqui estão 78 juntas. Então, esse segundo eu estou abrindo o plus como um método americano. Só para a gente brincar. E aí, desse método americano, eu tanto posso pegar de cima, posso pegar de baixo, mas eu não quero, né? Eu vou fazer o quê? De cima, de baixo e aqui no meio. É o que temos para hoje. Foi embora. Não é que eu falei que eu não quero, eu falei errado, tá? Então, vamos lá. O de cima, o de baixo. Poderia estar abrindo em leque, poderia estar mudando a minha conversa, sem sombra de dúvida, poderia estar mudando a minha conversa. Mas aí a gente vem aqui de novo, em cima, embaixo, ao centro. E por último, em cima, embaixo e ao centro. Eu não sei se eu falei, mas talvez eu fale de novo, tudo bem, né? De que eu posso fazer de outra forma, né? Se sinta à vontade de fazer do seu jeito, ou como você sentir que te é melhor. Combinado? Agora a gente volta para o diário de bordo, para as anotações, né? Para a abertura, porque eu preciso descobrir do que eu estou fantasiada essa noite. Então, independente da minha tiara divertida, hoje, esta noite, conversando aqui com, né, a minha ancestralidade, eu estou fantasiada de eremita. Vamos lá, né? Essa é uma fantasia bastante comum para mim, porque em alguns baralhos, inclusive femininos, é a eremita. Então, é a figura que já tem a sua própria lanterna, o seu próprio cajado, o seu próprio caminhar, que escolheu, né, um caminho mais solitário, mais recluso, mais pessoal, né? Esse é o caminho que eu tô, essa é a roupa que eu tô hoje. Estou vestida de eremita ali fora para os meus doces e travessuras. Junto com o três de taças, eu estou celebrando energeticamente, mentalmente, de coração, de alma, com todas as minhas irmãs e irmãos que, de certa forma, vibram essa coluna diferente de pensamento, de sentimento, de percepções extrasensoriais, de paranormalidades, né? A gente é um pouquinho fora da caixa, mas não somos tão poucos assim. A caixinha até que é de bom tamanho. E aí a gente tem essa celebração no três de taças e uma celebração no quatro de paus. Uma celebração de águas, uma celebração onde eu posso entender que eu estou muito cheia de emoção, estou muito cheia de relacionamento. Hoje também é aniversário de uma pessoa que eu amo muito, não é? Então, assim, é aquele dia super especial, onde pessoas que eu amo muito estão sendo celebradas nesses últimos dias, terão pessoas sendo celebradas nos próximos. E a celebração é tanto a nível espiritual, a nível do fogo, a nível do fazer barulho, né, do fazer movimento, quanto no sentimento, nos ritos lunares, não é tanto no feminino quanto no masculino e em todas as outras vertentes, né? Outro dia eu estava tentando decorar o LGBT+, e aí eu sempre paro no mais e não consigo colocar as outras, mas por favor, se sintam incluídos, por amor, viu? Se sintam todos incluídos. É eu que estou velha e a memória RAM não funciona, tá? Sou eu que tenho dificuldades. Muito bem. Então vamos lá. A gente deixa o meu eremita aqui, gostei, ficou tão bonito ele, como minha vestimenta, né? Hoje eu tive uma necessidade por uma cor escura, de andar de borboletas, enfim, coisas interessantes do nosso universo vibratório. Na carta 2, a vela, né, a minha vela, então quem que eu devo estar homenageando, eu dedico a luz da minha vela hoje à torre. Olha que interessante, essa torre traz efetivamente uma árvore, traz um raio e um pássaro de cada lado. Então, eu posso dizer que eu vou estar hoje homenageando, acendendo a minha vela em direção à luz e à sombra de todos aqueles que estão ligados ao meu campo, né, familiar, e que todos sejam agraciados e homenageados com aquilo que precisem. Mais do que isso, eu tenho o Cavaleiro de Espadas. Eu posso estar fazendo uma fala como essa que eu acabei de fazer. Na hora de acender a vela, eu posso estar declamando um poema, um pedaço de livro, um salmo, uma Bíblia que eu gosto mais do salmo. E aí, definitivamente, isso pode vibrar para esses todos,
né, tanto a luz quanto a sombra, que precisem dessa vela de hoje, junto com o sete de paus, que sempre nos lembra que, apesar de todas as ameaças que a gente possa receber ao longo da vida, a gente tem que se manter inteiro no seu próprio lugar, e que quando a gente distribui amor, distribui flores, a gente consegue que elas cheguem aos outros lugares também. Gostei, gostei. Vou deixar minha torre aqui. Olha lá, uma torre é. Vamos realmente queimar, pedir para serem libertados, não é? Para que as coisas, que as correntes soltem, que as cordas soltem, que os nós se desfaçam. Maravilha, junto com a minha velhinha. E já estou feliz aqui. Vou fazer isso quando eu for acender a vela, tá? Então, eu vou dedicar a luz da minha vela a todos os que romperam, saíram ou que eu não vejo também, né? O espírito ancestral aqui é maior. Quando a gente pega uma torre, são vários e estão no destino, e várias forças também poderosas que podem estar me guiando. Nós poderíamos buscar divindades e ancestralidades no Brasil, que eu já pensei, já remeti aqui um lugar mental para eles, não é? Como Yansan, como Xangô, por conta do raio, por conta da força, por conta da intensidade, o mestre tambor, eu posso estar colocando muita coisa aqui. Carta 3, que está na minha mãozinha, é o meu caldeirão. Então, agora, se você quiser ou pensar ou lembrar de pessoas que você gostaria, ou coisas, ou jeitos, ou vícios que você quer queimar e transmutar, esse é um belíssimo momento, que eu posso pôr as emoções, eu posso pôr as dores, eu posso pôr muita coisa aqui. Tá? Então, qual é? Na pergunta, que emoções, o que precisa ser purificado? A imperatriz. Puxa, Fernanda, o que você precisa purificar ou colocar no caldeirão, né? Ou trazer como uma bênção? Vamos lá, eu estou precisando colocar no caldeirão coisas que deem liberdade ou liberação e purifiquem a minha mãe, vejo de cara isso na Imperatriz, o meu próprio estado de maternagem e de mãe também, né? As coisas que eu não entendi, as coisas que talvez eu não tenha gostado nessa relação mãe-filha, mãe-filho, eu posso estar colocando no caldeirão minhas dores, as dores do parto, e olha que lindeza. Junto aqui vem o 9 de ouros. Um 9 de ouros muito diferente nesse baralho, no sentido de trazer apenas uma moeda e o pássaro, né? E trazer uma simbologia de silêncio. Então, o meu caldeirão vai queimar, sim, aquilo que eu, em silêncio, consegui providenciar sem palavras, e é o mesmo 9 de ouros, tá, gente? Principalmente as questões de saúde, as questões físicas, as questões ligadas a problemas materiais, que para mim, nesse momento, mais parece que as questões do físico. Eu posso queimar essas conexões com essa ancestralidade, com essas emoções, não é? Com esses lugares aqui da Dona Imperatriz, e também me libertar. Trabalhei um bom aqui com o meu caldeirão. Vou gostar de fazer isso. Carta 4, a celebração. Então, assim que eu acender a turma toda, falei tudo, eu vou vir celebrar, eu vou encher minha taça de algo que eu sinta que faz sentido para mim e que eu possa sentir que é um momento de fazer um brinde, um tintim, uma celebração, nem que seja comigo e todos eles. E aí a gente vem com o louco, livre acesso a tudo e a todos, há uma liberdade aqui bem grande, não há um e a todos os excluídos, os não vistos, os que se perderam e os que saíram andando, ninguém viu, junto com as de espadas, que possa ser falado, que possa ser homenageado e sentido em cada um dos lugares, essa celebração, não é? Junto com as de espadas, e o 3 de ouros, construindo assim um novo momento, construindo assim uma nova conversa, né? Uma celebração verdadeira e que pode incluir aí algum tipo de elixir, não é? Algum tipo de licor, foi o que me veio na cabeça com essa carta daqui.
Ai, Fernanda, você usa o imaginário do tarô? Uso. Então, veja, se eu estou com um tarô temático e ele me traz imagens internas, eu estou fazendo uma abertura para mim, né? Mais ainda eu devo dar atenção a essa contribuição do meu inconsciente de engatar junto, né, com a imagem e trazer informações. Sempre anoto, sempre faço umas considerações. Na carta 5, a gente agora caminha aqui para falar dos espíritos da floresta. Espíritos outros, de uma outra forma, os elementais e mais, também vou colocar um mais no final, que podem ser todos aqueles seres que às vezes a gente acha que sabe, né? E às vezes a gente não sabe. Mas os animais de poder, por exemplo, eu vejo eles como seres da floresta, assim como os elementais, gnomos, duendes, fadas, silfos, elfos, né? Sereias, ondinas, todos eles. Então, que espírito, o que eu posso ativar hoje? Vem a temperança, dizendo que, olha, nem tanto céu, nem tanto a terra, nem tanto ao ar, nem tanto a água, um pouco de cada um, talvez os quatro elementos, você poderia saudar as quatro forças naturais em si mesma, através do seu próprio conhecimento do mapa. E aí vem o Cavaleiro de Ouros, homenageando junto com o Belo Duende aqui, que fofo, e o Arcano do Sol, olha que lindeza. Então, assim, um equilíbrio e uma diplomacia para estar colocando todos os seres da floresta homenageados através de algum elemento da terra. O que é um elemento da terra, Fernanda? Olha lá, um cristal, né? Eu posso estar homenageando todos os seres da floresta através de um cristal. E posso estar colocando luz, pedindo para iluminar, para colocar um bom caminho nos animais. Aí, se a gente pensar num totem animal, o cavalo, o Pégasus, o unicórnio, não importa, né? Os equinos do nosso planeta merecem o meu olhar, já que ele também está aqui diferenciado num alce, né? Na verdade, alce não, num veado grandão, né? E assim, é o outro também que eu posso estar incluindo no meu olhar, posso estar incluindo eles para a conversa de hoje. Aí a gente vai para a carta 6, onde a gente vai ver as forças do norte e qual direção seguir, e vem o próprio carro, que é a força e a coragem de se dirigir para onde se queira ir. Muito linda essa carta, né, de colocar o carro como sendo as duas faces do pai e da mãe para o novo ser, né? Esse encaminhamento do novo ser, da nova história, da nova vida, né, de tocar adiante com os 5 de espadas, aonde essa parte aqui é minha, essa parte aí é sua, e a gente tem o centro para tomar conta. Também é uma partilha, também é né, inclusive com a espada colocada ou com a faca colocada direto ao chão, é uma ativação. Então, a gente pode estar ativando as duas bandas com coragem e destemor em prol daquilo que é o bem-estar de todos, a família, o grupo todo ligado a mim, toda a minha ancestralidade, também toda a minha guiança, todos aqueles que me guiam, eu posso incluí-los nesse lugar da força do norte, né? O meu verdadeiro norte nesse final de ciclo está aqui no meu filho, eu posso estar colocando dessa forma, nos projetos em comum e na minha ancestralidade, família, nos eventos emocionais desse final de ano, e a gente toca por aqui, né? Então, 4, 5, 6, a gente vai agora, vou deixar só essa pedrinha, né, porque eu acabei já elegendo, vou pôr ela aqui. No meu GPS da Força do Norte, eu também posso estar colocando uma pedra direcional. Pronto, vou pôr como um atame. Aí a gente coloca a carta 7 como as forças do sul. É aquele momento de reza, de palavra, que eu devo entoar ou não. O arcano do mundo. Fale em línguas. Fale em mais de uma língua, leia mais de um texto, inclua as várias possibilidades que foram deixadas em papiro, em papel, né? Enfim, em pergaminho, e fale várias línguas, que é o mundo. Abra essa fala para muitos lugares,
Então, os decretos, afirmações, orações, posso misturar tudo do jeito que eu gosto, inclusive talvez uma parte em espanhol, uma parte em inglês, uma parte, né? É isso, de você falar em todas as línguas, em nome de todas elas. A rainha de espadas, trazendo muita força no verbo. Então, aqui é para fazer a reza, a leitura, o decreto, com toda a força e conhecimento na entoação, na palavra, percebendo a força do verbo e da palavra, com o arcano 20, que aqui ele dá o nome de karma, né, nesse baralho das bruxas, e querendo ou não, pedindo, né, para a libertação do karma, mostrando qual é o verbo de liberação, a palavra de fé, para estar libertando a tudo e a todos que já estiverem em tempo de seguirem nesse portal, nesse momento que a gente está junto. Aí a gente vai para, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a oitava, né? Era essa daqui, que sentimentos eu devo vibrar, perdão. Então, agora a gente vai para as finais. Quais ações eu devo, o que eu devo fazer, né? Já sei o que eu tenho que falar, né? Já sei o que eu tenho que vibrar. Então, eu tenho que falar, eu tenho que vibrar, e agora eu tenho que fazer. O próprio julgamento, né? O próprio arcano da grande transformação, das redes que a gente não compreende do karma e das interações e ligações, inclusive do próprio processo familiar, de todos que estão ligados a mim na grande rede ou na grande matrix, junto com o 4 de ouros, que eu faça o que eu sei fazer, ou que eu atue com aquilo, as ferramentas que eu conheço, que eu compreendo, né? Então, esse lugar de contenção, não, de apenas fazer o que deve ser feito, sem exagero, nem mais nem menos, e o rei de paus, né? O rei dos reis, dizendo que eu já tenho força e energia e coragem de colocar a mão ou colocar o olhar nessa força, nessa ação ligada ao karma e os ancestrais, no sentido de eu libero vocês e eu me libero, e cada um segue, então, o seu destino. São outros tempos, e aí a gente vai para o finalmente, né? Então, assim, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou falando que eu estou engolindo alguma coisa, estou sentindo isso. Então, vamos voltar um pouquinho, porque eu fiz isso aqui, eu engoli, né? Acabei juntando também. Não tem o engolir propriamente dito, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no 6 estava essa turma de cá, né? As forças do norte. Aí, no 7, as forças que está o carro. Nas forças do sul, que é a carta 7, está o mundo, palavras em línguas. Na força do leste, nos sentimentos, a liberação. E na 9, que está na minha mão, as ações que eu devo realizar são do tipo da lua, são rituais, são sensórias, são sinestésicas, né? São danças, são gestos, são movimentos, junto com o próprio pajem de espadas, que lê de novo alguma coisa, vibra alguma coisa, e o dependurado, desde que seja algo que me coloque numa nova percepção, né, dessa força. Então, colocar em prática no próximo ciclo o uso da magia ritual, né, o uso dos conhecimentos adquiridos e também da simplificação e nova visão que eu adquiri ao longo do processo até aqui, que é bem do dependurado, né? Nova visão e até a não visão, o não movimento, né? A aquietação. E aí a gente chega para o grande final. Agora a gente vai para as três últimas, apesar da minha bagunça, que não é muito bagunça, meu cérebro vai trabalhando muito mais rápido, e aí eu vou misturando na minha cabeça aquilo que já vem vindo. Então, na 10, o foco para o meu fim de ano. Aqui são as que nós vamos falar um pouco de futuro, onde eu devo concentrar minha energia nesse final de ano, no sol. Olha que ser solar, um sol diferente, uma figura que consegue, né, expandir a sua luz, a sua própria luz. A minha rainha de taças, que eu nem amo, né? Sou apaixonada por ela, é uma coisa super interessante o quanto eu tenho de conexão com a rainha da água, saíram duas rainhas,
né? A rainha de paus e a rainha das águas. Nem tanto o céu, nem tanto a terra, nem tanto por emoções, nem tanto por força, né? Mas pela experiência e pelos sentimentos e pelo sentir, brilhar o meu brilho. Gosto da ideia de que nesse novembro e dezembro eu vou brilhar o meu brilho, eu vou exercer o meu tamanho, né? A minha força, tanto emocional quanto a minha força espiritual para vibrar nesse final de ano. E aí não tem que concentrar a minha energia em um lugar específico com o arcano do Sol, porque o Sol brilha para todos e quando não brilha é a hora da Lua, né? Dois bem próximos aqui. Carta 11. O que rejeitar e banir? O que que eu vou ter que abandonar porque não adianta? O mago. Então, se for para. Ah, vamos fazer um novo curso, uma nova formação. Não. Ai, vamos perguntar mais ou tentar entender mais. Não. Vamos tentar fazer. Não. O mago é o que não fazer? Iniciar algo novo. Abrir novos caminhos. Não é hora disso. 9 de espadas, aquilo tudo que já está tomado por mim, compreendido, que já, não sei se exatamente é meu, mas do que eu posso já usufruir, que eu tome isso e faça disso algo especial, não, que eu seja capaz de abrir mão disso, que eu abra mão de coisas que eu considerei como minhas ou de que já estavam resolvidas, né? Preciso soltar algumas coisas e como a gente está falando de espadas, eu preciso soltar conhecimento, preciso soltar um pouco do meu achismo, ou da minha crença, ou do que penso. E o As de Taças é um outro cara que eu chamei muito para conversar, né, nessa abertura, que é o transbordar de emoções e sentimentos no sentido amplo para todos os cantos do planeta, não é? Trabalhar as relações, compreender as relações. Isso não vai dar para seguir comigo, esse amor infinito aqui, assim, né? Vou ter que talvez fazer um pouco de amor condicionado. Então, essas três coisas eu vou ter que meio que deixar de lado, né? Abro mão por hora, para esse percurso agora de encerramento. Na carta 12, a magia do futuro. Então, aqui está a carta que fica como uma semeadora, uma semente, ou algo para ser olhado, do que virá no novo ciclo, virando o ano. Que feitiço já foi lançado para o meu novo ciclo, tá? Aquilo que já está meio em pauta. E a gente tem o imperador. Então, eu acho que tem tem força, tem realização, estabilidade, segurança, a capacidade de tocar a vida, tocar as coisas como elas são. Isso já está bastante bem colocado como a bênção do novo destino, né? Onde a vida material, com o 7 de ouros, faz de novo a sua chamada para o cuidado, o cultivo, o bom olhar, a boa significação, mas com as devidas cautelas para alguns reveses, né? Para gastos, para o que eu faço com os bens, com a vida material, para as questões de saúde, porque o 5 de taças é aquele que diz, mas não se esqueça que tem coisas também não muito boas que já estão meio que levadas para o próximo ciclo. A gente vai compreendendo, vai aceitando, vai transmutando, vai transformando da melhor forma possível. Mas eu gostei muito, vou ficar aqui umas horas ainda, vou pegar minhas velas, vou pegar as minhas coisas, vou transferir algumas coisas para onde é mais seguro, não é? E vou ritualizar essa noite de Halloween, né? Eu e vocês. Olha que legal. Eu vou estar fazendo um bom ritual para mim e vou estar pensando que cada um pode estar fazendo o seu próprio ritual, de um jeito simples, singelo, junto com o tarô. Bom, saindo daqui, não vou sair. Eu vou fazer as duas falas, ficam aí para vocês. Uma é do curso que eu já fiz há muitos anos, presencial, e veio a pandemia. Agora eu estou fazendo alguns reciclados, assim, fazendo de novo para reciclar.
da professora Silka Maluta, onde é um pedido, a carta aqui é um pedido aos ancestrais, a bênção, para ter acesso a novos conhecimentos. Queridos ancestrais, eu sei que tiveram um destino difícil para ter o acesso ao conhecimento. Era algo perigoso saber um pouco a mais na época em que viveram. Muitos pagaram com a própria vida, outros tiveram que se calar para ficar na vida. Sinto que esses fatos chegaram, de certa forma, até mim e muitos dos meus familiares. Tivemos medo de avançar na vida, mas agora fico consciente que tudo se passou no seu tempo e que posso fazer diferente agora com a permissão de vocês e a bênção. Eu tomo a vida de vocês, tudo, a totalidade, pelo preço que lhes custou e a mim. Independentemente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Agora são outros tempos e é seguro ter conhecimento. Agora é permitido o acesso a outros conhecimentos. Eu agradeço pela vida, eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom para honrá-los. Agora eu sigo em direção ao futuro, honro a vida e a força que vem de vocês, amplio minha percepção de mundo, agora que eu consigo crescer, avançar nos meus propósitos e expressar a minha própria forma de ser. Aí a gente respira, pede que o campo acolha, que todos aqueles que se sentiram chamados nessa noite ou ainda vão se sentir possam ouvir. E o outro é o hino à vida, né, que eu recebi da Patrícia Cobra Vivas, da Cabeça do Dragão, da minha formação do Dragão, onde a gente tem esse belo hino da Brigitte Chapetir-Derrips. Sim, a tudo como é e a todos como são. Agradeço a tudo como é e a todos como são. Aceito aproveitar minha vida, uma vez que aceito as dificuldades. Amo a cada um como é, incluindo os que me dão medo, raiva ou repulsão. Do meu lugar, nem mais nem menos, respeito as hierarquias, honro o que está antes de mim, honro a natureza, plantas e animais. Honro os meus anteriores. Entrego-me aos posteriores, aos novos, ao novo, impulsionada pelo agradecimento incondicional aos meus pais e ao meu redor. Devolvo o recebido aos demais e peço o que necessito, consciente da minha pequenez e dos meus erros. Vivo com alegria o momento presente, abro-me à vida. Vocês vão me ver fazer isso aqui umas vezes, sabe? Por quê? Porque nós estamos exatamente nesse portal bonito para esse tipo de proposta. Assim como vou pegar meu livrinho de salmo, vou pegar meu livro de orações, não é? Então fica aqui hoje, né, essa pauta bem bonita. Vamos resolver seguir aqui para a jogada de amanhã. Amanhã a gente continua falando de la muerte, continuamos conectados com os nossos ancestrais, mas nós vamos estar conversando sobre as forças emocionais do naipe de taças, falando das emoções. Amanhã é um dia de trabalhar emoções, antes da gente realmente trabalhar as questões da Santa Morte. Beleza? Então, meus amores, para vocês que estão aí do outro lado, um beijo, um queijo, um tarotê, né? Doces e travessuras as mais gostosas possíveis para todos. E é isso. Tarotê para todos nós. A gente se vê amanhã. Valeu.